Navios porta-contêineres enormes são responsáveis por grande parte do comércio global. Graças a eles, você recebe seus pedidos do exterior, mais cedo ou mais tarde. Mas eles têm um problema como qualquer navio mecânico, tendem a quebrar. É aí que entram esses carinhas. Os rebocadores servem para ajudar qualquer embarcação encalhada que tenha perdido potência ou sofrido qualquer dano técnico ou físico. Além de servirem de resgate, os rebocadores ajudam a guiar os navios a atracar. Como estes são enormes, exigem pequenos rebocadores para inspecionar os arredores e ajudá-los até que atraquem corretamente. Os rebocadores também servem para o combate a incêndios caso um comece em alguma embarcação. Muitos desses navios de carga já têm um sistema para impedir o fogo, mas os rebocadores fornecem ajuda extra caso o incêndio fique fora de controle. Diversos cargueiros atravessam regiões muito frias como o Ártico e enfrentam muitos obstáculos ou gelo-obstáculos, e os rebocadores vão novamente ao resgate. Eles podem começar quebrando o gelo para que uma embarcação possa passar sem ser danificada ou se atrasar. Ajudam ainda grandes embarcações a se moverem em áreas restritas. Em 23 de março de 2021, o The Ever Given, um dos maiores porta-contêineres do mundo, ficou preso no Canal de Suez por 6 dias. Isso travou o transporte global de quase 10 bilhões de dólares de comércio em um dia. O Canal de Suez é uma das rotas mais importantes para o comércio, mas é bastante estreito para o seu propósito. Para colocar isso em perspectiva, é como se o Empire State Building fosse posto no meio de uma rodovia movimentada. Então, se você estava se perguntando por que sua encomenda atrasou durante aquela semana, provavelmente foi por causa desse incidente. O fundo do Ever Given quase tocou o chão do canal. No início da manhã de 23 de março, o clima estava instável. Estava ficando cada vez pior, com o vento aumentando para cerca de 75 km por hora. Eram condições climáticas terríveis para a navegação. Essa deveria ter sido a primeira bandeira vermelha, mas as autoridades do local não tinham um sistema para monitorar as condições climáticas, nem para avisar as embarcações. O capitão Krishnan Cantável ignorou os sinais e decidiu simplesmente ir adiante, sem saber os perigos e consequências à frente. Os pilotos egípcios que estavam ajudando na navegação não forneceram instruções adequadas. Como resultado, o navio ficou encalhado diagonalmente, bloqueando todo o canal. A autoridade local não forneceu rebocadores, por isso o encalhe durou 6 dias. As coisas estavam tão ruins que foi necessário usar escavadeiras para remover um pouco de terra para que a embarcação pudesse voltar a navegar. Então, esses pequenos rebocadores são realmente importantes para o funcionamento do comércio mundial. As embarcações estão ficando cada vez maiores à medida que o mundo depende mais do que nunca da importação e exportação, e são construídas para percorrer longas distâncias, não para manobrar em espaços e cantos apertados. Os rebocadores são cercados por um material que não arranha ou danifica, assim como os carros de bate-bate em um parque de diversões. Eles podem empurrar ou puxar, mas uma coisa é certa, mais de um é necessário para auxiliar os navios a sair de uma situação dessas. Afinal, estes não têm muita água passando sobre o leme para virarem rapidamente, e correm o risco de ter o motor danificado se forem empurrados com muita força. Os rebocadores podem realizar sua missão direta ou indiretamente, puxando na frente ou nas laterais da embarcação. Também conseguem empurrá-la de um lado para o outro. Esses pequenos barcos são como formigas em comparação a esses gigantes. Seu segredo de sucesso é que flutuam na água, o que significa que não há uma base sólida para dificultar a movimentação. Como resultado, empurrar e puxar é fácil. Muitos rebocadores mais novos têm 2 grandes motores movidos a diesel. Existem também alguns modelos elétricos que são melhores para o meio ambiente e ainda realizam bem o seu trabalho. As navegações de carga, em geral, são melhores para o meio ambiente do que caminhões e aviões, mas mais lentas. Transportam principalmente comida, roupas, eletrônicos, móveis e as minhas coisas. As maiores são capazes de carregar a Torre Eiffel nas costas sem muito esforço, embora seja muito difícil de levá-la para o embarque no porto. Esses navios são 1000 vezes mais potentes do que um carro comum. Se todos os contêineres do mundo estivessem dispostos em uma pilha, cobririam metade do planeta. Se você andou na praia nos anos 90 e viu o que parecia ser um patinho de borracha, não estava sonhando. Em 1992, um contêiner de carga contendo 28 mil patos de brinquedo foi perdido no mar enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Dizem que caiu do navio e está ao redor dos oceanos do mundo há 20 anos. O que parecia um acidente horrível que deixaria consequências terríveis para o ecossistema marinho mundial, também provou ser útil para aprendermos e entendermos sobre a poluição plástica e como as correntes oceânicas funcionam. Esses patos parecem ter viajado muito antes de se libertarem de sua vida no container.
Alguns relatórios mostraram que eles foram levados para as margens do Alasca, América do Sul, Havaí, Noroeste do Pacífico, Escócia e Austrália, e até congelaram no Ártico. Em vez de chegarem a milhares de banheiros nos Estados Unidos, viajaram pelo mundo para ver o que mais existe além de paredes inclinadas e banhos de espuma. Muitos foram coletados e removidos dos mares e oceanos, enquanto alguns ainda estão por aí. Há cerca de 2.000 deles circulando nas correntes no giro do Pacífico Norte. Caso você esteja se perguntando, esse é um lugar onde as correntes se encontram e se disputam entre o Japão, Alasca, Kodiak e as Ilhas Aleutas. Foi criado até um site para rastrear esses brinquedos com um formulário de contato que permite que as pessoas informem sobre um ou muitos patinhos encontrados em todo o mundo. Mas quem sabe, talvez nunca recuperemos todos os que estavam perdidos no mar naquela época. Esse é apenas um incidente entre muitos. Estudos mostram que pelo menos 2.000 a 10.000 contêineres são perdidos no mar todos os anos. Muitos que escorregam e caem na água nem sempre afundam, flutuam. Por outro lado, não tão alto o suficiente para se tornarem ilhas coloridas fáceis de encontrar. Flutuam como icebergs, com apenas o topo aparecendo, o que significa que qualquer embarcação ao redor não o verá de cima. Se um navio passar por um contêiner, danos significativos podem ocorrer. Os contêineres não ficam flutuando para sempre, então acabam afundando depois de muitos dias suspensos em águas abertas. Algumas pessoas até viram alguns em terra depois de ficarem presos no mar. Essas coisas foram feitas para durar muito tempo. Se você cuidar adequadamente delas, a expectativa de vida de cada container pode se estender por mais de 20 anos. É incrível, pois eles viajam o mundo todo e são preenchidos e recarregados com novos itens muitas vezes. Passam por todos os tipos de condições climáticas e devem sobreviver em climas diferentes. Muitas casas modernas são feitas de contêineres aposentados, projetadas com um toque estético agradável. As residências de contêineres oferecem exatamente as mesmas condições de vida, com uma aparência interessante. Além de parecerem interessantes, são economicamente amigáveis em comparação com casas normais. É possível economizar muito dinheiro com a estrutura quase pronta. Bastam apenas uma pequena base e alguns ajustes aqui e ali. E bum! Você tem uma casa. E também está fazendo um favor ao mundo, contribuindo para o meio ambiente. Essas moradias são feitas de contêineres reciclados que foram reformados e polidos para qualquer pessoa morar. São boas o suficiente para suportar condições climáticas extremas. A indústria está crescendo. É possível ter sua nova casa pronta em 10 semanas. Você pode personalizá-la antes da construção. O material é fácil de transportar, já que não é pesado, é apenas volumoso. Dá para prever os custos sem os gastos surpresa que podem surgir. Muitos desses contêineres começam sua jornada em uma siderúrgica e viajam pelo mundo todo. E no final, se aposentam em um belo pedaço de terra e hospedam famílias que farão parte de sua história.